Olá meus queridos, bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos explorar um aspecto fascinante do Antigo Testamento, os regulamentos específicos sobre sacrifícios e rituais. Vamos mergulhar nessa parte importante da história religiosa. Propósito e significado dos sacrifícios no Antigo Testamento. Os sacrifícios desempenharam um papel central na religião do Antigo Testamento e foram realizados com vários propósitos, todos com um significado profundo. No centro desses propósitos estavam a expiação e a reconciliação com Deus. Expiação dos pecados. Um dos principais propósitos dos sacrifícios era a expiação dos pecados. Os seres humanos, segundo a crença judaica da época, eram pecadores e separados de Deus devido ao pecado. O ato de sacrificar um animal como oferta permitia que a pessoa reconhecesse seu pecado e buscasse o perdão divino. O sangue derramado no sacrifício era visto como uma maneira de purificar a alma e fazer reparação pelos pecados cometidos. Reconciliação com Deus. Os sacrifícios também tinham como objetivo a reconciliação com Deus. Quando uma pessoa trazia um sacrifício, estava demonstrando seu desejo de restabelecer um relacionamento correto com Deus. Ao seguir os rituais prescritos, a pessoa buscava se aproximar de Deus, reconhecendo sua santidade e buscando sua graça e favor. Adoração e gratidão. Além da expiação, os sacrifícios eram uma forma de adoração e gratidão a Deus. Eles eram usados para celebrar ocasiões especiais, como festivais religiosos e eventos significativos na vida das pessoas. Esses sacrifícios eram uma maneira de expressar reconhecimento pela provisão e orientação divina. Ensino moral e obediência. Os sacrifícios também serviam como um meio de ensinar valores morais e obediência às leis de Deus. Ao seguir os procedimentos detalhados dos rituais de sacrifício, as pessoas eram lembradas da importância da obediência às leis divinas e da necessidade de viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Antecipação do sacrifício de Cristo. No cristianismo, os sacrifícios do Antigo Testamento são frequentemente interpretados como prefigurações do sacrifício supremo de Jesus Cristo na cruz. Ele é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo expiação definitiva e reconciliação entre Deus e a humanidade. Em resumo, os sacrifícios do Antigo Testamento tinham múltiplos propósitos, com destaque para a expiação dos pecados e a reconciliação com Deus. Eles desempenharam um papel fundamental na fé e na adoração do povo de Israel, representando a busca pela pureza espiritual e pela comunhão com o divino, além de apontar para o sacrifício final de Jesus como a solução definitiva para a separação entre Deus e a humanidade. Vamos explorar agora os principais tipos de sacrifícios do Antigo Testamento e fornecer algumas citações de passagens bíblicas que descrevem esses sacrifícios. Holocausto. Em Levítico capítulo 1, versículo de 1 ao 17 nos diz que os holocaustos eram sacrifícios de animais, como cordeiros, novilhos ou pombas, que eram completamente queimados no altar. Eles simbolizavam dedicação total a Deus. Passagem. Em Levítico capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito, à porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Ofertas de manjares. Em Levítico, capítulo 2, versículo de 1 ao 16 diz que as ofertas de manjares consistiam em grãos, azeite e incenso. Eram símbolos de gratidão e reconhecimento da provisão de Deus. Passagem. Levítico, capítulo 2, versículo 1, diz: quando alguém trouxer uma oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será da flor de farinha, derramará azeite sobre ela e porá sobre ela incenso. Sacrifícios de paz. Em Levítico, capítulo 3, versículo de 1 ao 17 diz que os sacrifícios de paz eram oferecidos como expressões de gratidão e comunhão com Deus. Geralmente incluíam animais como bois ou ovelhas. Já na passagem, Levítico, capítulo 3, versículo 6, diz: mas, se a sua oferta para sacrifício de paz ao Senhor for das ovelhas, oferecerá machos ou fêmeas, sem defeito. Sacrifícios pelo pecado. Em Levítico, capítulo 4, versículo 1 ao 35, enfatiza que
Estes sacrifícios eram feitos para expiar pecados involuntários e eram específicos para diferentes níveis de pecado e status social. Animais eram usados, como um novilho para os pecados do sumo sacerdote. Passagem, Levítico, capítulo 4, versículo 3, nos diz que, se for o sumo sacerdote quem pecar, trazendo, com isso, culpa sobre o povo, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito. Sacrifícios pela culpa, em Levítico, capítulo 5, versículo 14 ao 19 nos diz. Esses sacrifícios eram oferecidos para expiar pecados específicos e eram acompanhados por uma restituição. Passagem, Levítico, capítulo 5, versículo 15, nos diz que, quando alguém pecar, cometendo alguma dessas coisas que por mandamento do Senhor não se devem fazer, ainda que não o saiba, contudo, é culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Temos também o sacrifício da Páscoa em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 ao 28, diz que o sacrifício da Páscoa era realizado anualmente para comemorar a libertação dos israelitas do Egito. Um cordeiro sem defeito era sacrificado, e seu sangue era aplicado às portas das casas como proteção contra a morte. Passagem, Êxodo, capítulo 12, versículo 5, nos diz que o animal será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar dentre as ovelhas ou dentre as cabras. Esses são apenas alguns exemplos dos tipos de sacrifícios descritos no Antigo Testamento. Cada um deles tinha um propósito específico e um significado simbólico, contribuindo para a compreensão da relação entre o povo de Israel e Deus naquela época. Meus queridos, aguardem que teremos continuação no próximo vídeo. Ainda temos muito para explorar desses aspectos fascinantes do Antigo Testamento, sobre sacrifícios e rituais. Vamos continuar a mergulhar nessa parte importante da história religiosa. Agora, gostaria de ouvir a sua opinião. Como você interpreta a relevância dos sacrifícios no contexto religioso atual? Você acha que esses conceitos ainda têm valor espiritual? Compartilhe seus pensamentos, perguntas e experiências na seção de comentários abaixo. Adoraríamos iniciar uma discussão significativa sobre este tópico e aprender mais com a sua perspectiva. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo relacionado à espiritualidade e à fé. Obrigado por assistir! Se você achou este vídeo informativo e relevante, por favor, não hesite em compartilhá-lo com outras pessoas interessadas no assunto. Compartilhar conhecimento é uma maneira maravilhosa de enriquecer nossa compreensão espiritual. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever agora. Não esqueça de ativar as notificações para que você seja informado sempre que lançarmos novos vídeos. Dessa forma, você não perderá nenhuma oportunidade de explorar tópicos espirituais e enriquecer sua jornada de fé.